as notícias, estou falando o que eu li, dão conta de que a 777 não quer ajudar nesse momento para trazer um medalhão para dirigir o Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí o Vasco pensou em alguns técnicos jovens, né, que pudessem fazer um trabalho mais longo, uma aposta, na verdade. Então, se for para apostar, eu indicaria... E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasquinho Família, no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Sejam muito bem-vindos. Se não for elegido, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Ó, Edmundo deixou a opinião dele lá na live no canal dele. Se fosse pra trazer um treinador aí, já que a 77 não vai colocar dinheiro, aposta, ele vai colocar um nome aqui e eu quero saber a sua opinião, se você concorda com ele. O Vasco parece que já definiu um nome aí de um treinador que não teve nenhuma experiência como treinador profissional, né? Assumiu ali a responsabilidade, aonde o Salgado tá com a cabeça, a família vascaína. Mas antes vamos falar aí da Série B. O Vasco tem um jogo muito importante amanhã. Ó, a gente tem que ligar o secador daqui a pouco. Eu tô gravando esse vídeo aqui, mas hoje o Bahia joga contra o Operário fora de casa. E que importância aí, né? O Operário ganhar ou empatar com o Bahia, para que o Vasco amanhã possa fazer uma grande partida e passar aí o Bahia. Então a gente tem que dar uma secada aí no Bahia hoje às 6h30 contra o Operário. Mas vamos falar desse jogo aí tão importante pro nosso Vascão. Maraca lotado, mas a gente tem um grande desfalque, família vascaína. E aí as opções que a gente tem aí para substituir o Andrei, ele joga de terno. As opções aí para substituir esse jogador aí: Matheus Barbosa, Juninho e Zé Gabriel. Eu fiz aqui uma enquete no nosso canal e a maioria ali escolheu o Juninho, né? A maioria dos votos foi o Juninho, mas eu acho que o Juninho, pela condição física, não deve ser o escolhido para começar o jogo amanhã, né? O Juninho estava machucado aí e um jogo tão importante, o Cruzeiro é muito físico, muito competitivo, ele deve escolher ali o jogador que tem a melhor condição física. E o Matheus Barbosa é o que mais se aproxima de fazer a função do Andrei Santos. Não se compara nem um pouco, mas eu acho que se aproxima mais. Entre Juninho e Matheus Barbosa, eu ficaria com o Juninho, mas eu acho que a condição física, ele vai priorizar aí o Matheus Barbosa. Eu quero trazer aqui uma curiosidade, porque eu quero que o Matheus Barbosa, se entrar em campo amanhã, possa ajudar a definir essa partida, ajudar o Vasco a conquistar os 3 pontos. Porque quem lembra dessa partida aqui, ó, tá na tela aí para vocês. O Cruzeiro ano passado ganhou do Vasco por 2-1 lá no Mineirão, né? O Vasco saiu ali na frente com o Morato e depois sofreu a virada aí, né? Com o quê? Gols de bola parada, gols de escanteio ali. A zaga do Vasco era horrível, tinha que aturar Leandro Castan, Ricardo Graça. Hoje, graças a Deus, melhorou muito. Mas quem definiu essa partida? Tá aí, família vascaína. Os 2 gols, ó, Matheus Barbosa, isso mesmo, definiu aquela partida, ganhando ali os 3 pontos pro Cruzeiro, com 2 gols ali do Matheus Barbosa. Um na entrada da área, ele chapou, e o outro de bola parada, e aí acabou o Vasco perdendo esse jogo por 2-1. Então, se o Matheus Barbosa for a escolha amanhã do Emílio Faro, que ele possa ajudar a gente aí a conquistar os 3 pontos. Eu quero a sua opinião. Juninho, Matheus Barbosa ou Zé Delivery? Não, né? Nem pensar Zé Delivery. Vamos trazer aqui agora o Edmundo, é isso mesmo, lá no canal dele ele fez uma live e estava analisando essa partida tão importante que o Vasco tem amanhã dentro do Maracanã contra o Cruzeiro. Vai ser jogão, família vascaína. E ele deixou a opinião dele aqui sobre a importância desse jogo, se liga só. Com certeza, né? Porque se o Vasco consegue uma vitória, ele vai, de fato, mostrando que está pronto para retornar à Série A. O Cruzeiro parece mais sólido nesse propósito, mas a torcida do Vasco está muito empolgada, muito empolgada. Mesmo antes do jogo, da belíssima vitória do Vasco contra o Náutico no Recife, a torcida já estava empolgada para esse duelo, tanto que a diretoria do Vasco mudou o jogo para o Maracanã, porque São Januário já estava ficando pequeno para atender os anseios da torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama.
Agora, nesse trecho, eu vou trazer aqui o Edmundo falando aí da 777, né, que as informações são que não vai ajudar o Vasco a trazer um grande medalhão. Então, se fosse para apostar num treinador, na opinião do Edmundo, ele apostaria num ídolo. Se liga só. Tem a 777 Partners, que está para entrar também no Vasco da Gama, embora eu tenho uma torcida muito grande para que essa atual diretoria do Vasco ela tenha êxito. Acho que o Salgado peca quando quer abraçar tudo, né? Sim. Enfim, eu até queria fazer um apelo aqui e que isso virasse corte e que isso virasse uma hashtag, né? Porque as notícias, estou falando o que eu li, dão conta de que a 777 não quer ajudar nesse momento para trazer um medalhão para dirigir o Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí o Vasco pensou em alguns técnicos jovens, né, que pudessem fazer um trabalho mais longo, uma aposta, na verdade. Então, se for para apostar, eu indicaria que o Vasco trouxesse o Felipe, porque o Felipe fez um excelente trabalho comandando o Bangu no Campeonato Carioca, agora está lá na Confiança, com muita dificuldade, mas está trabalhando. Ídolo, né? E é um cara da casa, um cara que ama o Vasco, um dos maiores vencedores com a camisa do Vasco, e eu acho que valeria a pena apostar nele, ou pelo menos... É mais aposta, é verdade. Ou pelo menos escolher que não seja ele, alguém identificado com o clube para ser um auxiliar permanente, para que nesses momentos que o Vasco fique sem técnico, possa ter alguém ali que a gente se identifica e gosta para comandar o nosso time. Embora o Emílio Faro, eu conheço desde quando eu era pequenininho, ele é casado com a Renata, que é uma grande amiga minha, ele é um profissional muito, mas muito competente na área física, né? E talvez até por isso o Vasco tenha jogado mais solto contra o Náutico, tenha deslanchado e feito 3 gols na partida passada. E aí, família vascaína, eu queria a sua opinião. Você traria aí o ídolo Felipe para comandar o futebol do Vasco? O fato é, né, que surgiu vários nomes. Eu estava vendo aqui uma informação do jornalista Joel Silva, que disse aí que o Vasco sondou, né, o técnico do Fortaleza, o Pablo Vojvoda, sondou também o Rogério Micali, e a última informação que a gente viu também aí foi o André Jardine, mas pela questão da multa ficaria inviável trazer hoje ele para o Vasco. E a última informação que saiu agora há pouco é que o Vasco estaria aí atrás para acertar com Maurício Souza. É isso mesmo, um treinador que não tem experiência alguma no futebol profissional. Tá na tela para vocês, estava vendo aqui a carreira desse treinador. Tá aí, né, treinador sub-20 dos Mulambos, né, treinador assistente, treinador interino, passou uma passagem ali como treinador interino, e no Atlético Paranaense também aí, ó, foi assistente do Alberto Valentim por 13 jogos e do Fábio Carilli 6 jogos. Então é um treinador que realmente não tem experiência aí a nível profissional de assumir essa bronca para conduzir o Vasco de volta à elite do futebol brasileiro. Eu costumo dizer aqui, família vascaína, né, eu acho que essa cobrança, a 777, está assumindo aí o papel dela de dizer o seguinte: eu só vou investir no ano que vem, né, quando tiver tudo certo, assim que confirmar a compra, que o futebol do Vasco for da empresa, aí a gente toca o projeto. Fica a cargo do Salgado aí, da gestão Salgado, trazer o Vasco de volta à elite do futebol brasileiro, claro, com uma grande ajuda da 777, que foi aí os 70 milhões. Porque se não fosse isso, o Vasco hoje não estaria onde está, né? Que a questão de salários atrasados, a gente sabe que atrapalha muito. Então, graças a 777, esse empréstimo aí para a gestão Salgado, o Vasco conseguiu caminhar, salários em dias, né? A gente vê aí os funcionários felizes, estão recebendo até antes, foi no podcast, o Alexandre Pássaro falou isso, que entrou em contato com funcionários que estavam muito felizes, estavam recebendo até antes da data. Então, ajudou demais, mas deixou aí a cargo da gestão Salgado escolher o treinador para conduzir o Vasco de volta à elite do futebol brasileiro. E aqui, cara, não é uma opinião política, eu acho que, cara, é difícil para mim entender um torcedor hoje, é difícil entender, eu respeito, mas é difícil entender um torcedor que defenda Jorge Salgado.
Porque outro dia eu fiz um vídeo aqui, o cara me criticou de Eleven, falou que eu torço contra o Vasco porque tá criticando o Jorge Salgado. É difícil de entender depois que o Vasco ano passado construiu aí a pior campanha da história do clube. Uma 10ª colocação da Série B, sendo a folha salarial mais alta da competição. Esse ano é a 2ª, né? Tá atrás aí somente do Grêmio. Mas eu acho uma irresponsabilidade muito grande trazer o Maurício Souza. Sim, família vascaína, a gente está caminhando. O Vasco está aí na 3ª colocação, um time invicto. Mas imprevistos acontece. O Vasco pode ter 1 derrota, 2 derrotas, não jogar bem ali, sair atrás num jogo. O Vasco não virou o jogo ainda, né? Tem muita dificuldade quando pega times fechados, tem um elenco limitado, pode não trazer reforços em julho, e aí o técnico escolhido é o Maurício Souza, que não tem experiência alguma para assumir o Clube de Regatas Vasco da Gama. É uma irresponsabilidade muito grande. Claro que eu torço muito para que dê certo. Se ele for o nome escolhido, eu quero ver o Vasco de volta à elite do futebol brasileiro. Vou torcer muito para isso. Tomara que ele possa fazer um grande trabalho até o final do ano, que deve ser aí o contrato dele. Foi até a 77 também exigiu isso, mas é uma irresponsabilidade muito grande da gestão do Vasco. Desde que assumiu o futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama, eles não fizeram outra coisa a não ser diminuir o clube. Já não basta a vergonha que foi no ano passado trazer esse treinador, que eu torço para dar certo, mas que não tem experiência alguma para conduzir o Vasco até o final do ano. O Vasco vai para a 12ª rodada amanhã. Tem muito campeonato pela frente. É justo passar essa responsabilidade para um treinador que não tem experiência alguma? É complicado, família vascaína. Deixe sua opinião no nosso vídeo aí pra gente trocar uma ideia de vascaíno pra vascaíno. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.